Bom dia, meu nome é Roberto Nunes e estou aqui no cockpit do Autos e Motos versão Facebook do Aratu Online. Hoje o tema é um tema bem interessante para quem quer aproveitar os dias de verão, aluguel de carro, chamado Rent a Car. Aqui entre os convidadas estão a Adriana Monteiro, consumidora que já fez locação de carros e continua fazendo, Maresa Machado e Rogéria Viana de Alencar, presidente do Sindiloc Bahia e diretora regional da ABLA. Bem, a ideia aqui é tentar mostrar que alugar carro é simples, prático e bem vantajoso. Eu gostaria de conversar um pouco com Rogéria para falar sobre as maneiras da locação e também como o consumidor, o cidadão, ele pode pegar esse serviço para um dia a dia e também para lazer. Bom dia. Hoje, quais são os tipos de locação que existem na Bahia e os modelos oferecidos pelas locadoras, modelos de veículos? Bom dia. Hoje nós temos locação diária, semanal, quinzenal, mensal e em algumas empresas até locação meio período. Então as pessoas não sabem que existe essa possibilidade. O número de empresas hoje na Bahia associadas são 53 empresas. Sim. Aqui em Salvador tem várias empresas que oferecem serviços, inclusive de entregar no local e receber no local. Poucas pessoas sabem disso, algumas até sem custo adicional. Uhum. Isso facilita muito. E o custo do serviço, considerando 24 horas, que é o período mínimo, também muito em conta. Hoje o perfil deste cliente, desse consumidor que busca a locação, ele é basicamente para quais situações? Nós temos, por incrível que pareça, aqui na Bahia nós temos os mais diversos. Tem o turista, que vem conhecer a cidade, tem o turista de lazer, tem o turista de negócio, e tem também o próprio baiano, né, que por ter um carro na oficina, por precisar de uma necessidade de levar o filho no médico, a mãe no médico, para ir numa festa, num passeio, para ir numa viagem. Nós temos muitas festas aqui na Bahia, né? Uhum. Então, às vezes, eles vão com o carro alugado. Então, as pessoas precisam fazer contas de que o carro alugado hoje, ele sai muito mais em conta do que até ir com o seu próprio carro. Sobre veículos ofertados pelas locadoras, claro que cada consumidor tem um perfil. Alguns eles vão buscar um carro compacto, outros têm a necessidade de sedãs e até pessoas que usam carros maiores, picapes e SUVs, que são o grande foco do momento aí do setor automotivo, né? Esse perfil aí, lógico que muda o preço a depender do tipo de carro, né? Qual a média de valores aqui na Bahia? A maioria é carro popular, né? 1.0 e está se crescendo a demanda de 1.6, 1.5, mas a maioria é popular. Sedã, né? E agora as grandes locadoras estão alugando carro SUV e até os carros mais esportivos, mas aí o preço já é maior. Então você sai de uma diária de um carro popular que está em média de 80 a 100 reais para um carro que vai até 230. Uhum. Né? Mas isso é legal porque você tem a opção de escolher o modelo que você quiser para, de repente, querer comprar um carro. Você quer comprar um carro e quer fazer um test drive de uma semana, de 3 dias, 4 dias, é uma opção alugar carro para ver como é que você vai se comportar, se você vai gostar daquele carro ou não. Para falar das experiências, estou aqui com a Adriana Monteiro e Maresa Machado. Adriana, desde quando você iniciou essa sua busca do serviço de locação e para quais motivos você alugou um carro aqui na Bahia? Bom dia. Eu iniciei em 2008, aqui em Salvador. E como eu trabalho em empresa que faz Norte e Nordeste, então a empresa mesmo que aluga o carro e a gente só faz a retirada no ponto. É um serviço interessante porque custo-benefício, como ela falou, a gente consegue fazer a locação de um carro, ficar com o carro mais à vontade, aquela questão da privacidade. Ao invés de você pagar um táxi, que é uma diária em média que você usa em torno de 100, 150 reais, você
aluga um carro, fica com quilometragem livre e ainda a facilidade de você ir para onde você quiser. Maresa Machado também tem experiências em locação de carros. Ela usa para o lado profissional. Você também usa a trabalho ou você já fez locação para turismo? Bom dia. Faço dos dois, né? Eu como turista, né, nacional e internacional, já aluguei carros fora. E também, lá na minha agência, a gente presta o serviço de locação de carro também, tá? Através das locadoras locais daqui de Salvador. E a gente é sempre importante, eu vou falar dos dois modos, tá? A gente se certificar, se é permitido dirigir no país com a nossa carteira de habilitação, ou se tem que tirar a internacional. Se você tem uma carteira provisória, você não pode alugar o carro. Você pode escolher dentro das categorias, né? Do econômico, do luxo, do conversível, dos modelos mais elitizados. Se você quer com GPS, sem GPS, e com seguros obrigatórios ou não. Então, assim, é sempre bom. E eu acho que é sempre bom também a gente sempre pedir uma orientação de uma pessoa que conhece, que tem conhecimento, para a gente não ter surpresas, né? Rogéria Viana de Alencar, a pessoa mais indicada aqui para perguntar sobre esses requisitos do aluguel. Tem que ter a carteira maior de 21 anos e mais o quê? As cauções em aluguéis muitas vezes assustam, mas ela serve basicamente para quê na hora que o consumidor está usando o veículo? Cada empresa pede uma caução diferente, né? A caução, ela funciona como se você fosse alugar um imóvel. Hoje, em alguns imóveis, você aluga e deixa uma caução de 2 meses, por exemplo. Para quê? Para quando você sair do imóvel, se tiver alguma avaria dentro do imóvel, aquela caução servir para cobrir aquelas despesas para recuperar a avaria. E no carro alugado é a mesma coisa. Algumas empresas pedem um valor menor, outras pedem um valor maior, e também vai depender do modelo do carro, né? Se for um carro popular, em média está indo de 700 a R$1.000. E como funciona essa caução? Essa caução, normalmente, ela é solicitada por cartão de crédito. Então, se pede uma pré-autorização no cartão de crédito, esse valor fica bloqueado provisoriamente, ele não é utilizado, e quando o carro é devolvido, é substituído esse valor pelo valor real da locação. Então, pegou R$1.000, o valor da locação foi 100, é cancelado R$1.000 e pedida a autorização de R$100. Algumas poucas empresas pedem caução também em cheque, mas aí fazem algumas exigências, que seja cheque especial, que tenha no mínimo 2 anos de conta, e a locação paga antecipadamente. Mas a maioria é em cartão de crédito. É um procedimento simples, rápido, sem burocracia nenhuma. O problema é que, às vezes, muitos não têm o limite no cartão de crédito para utilizar. As pessoas, às vezes, se assustam por causa do valor, né? E isso também é uma maneira da gente fazer uma avaliação de crédito da pessoa que está alugando o carro. Porque quando você tem um problema, não é só o aluguel, né? O valor do aluguel, às vezes, é irrisório. Poxa, o aluguel é R$100. Por que eu tenho que deixar R$1.000? Porque, infelizmente, a gente tem que prever alguma situação. Então, o carro bateu, né? Teve um problema maior. E que ele é responsável, porque, apesar do seguro, existe uma franquia que o locatário é responsável. Adriana, você, por usar no dia a dia do trabalho e também em eventuais saídas pessoais, já aconteceu de você usar o seguro que você pagou de maneira antecipada? A empresa que você trabalha já fez esse uso? Não, graças a Deus não, mas assim, eu super recomendo, porque é muito válido. Na verdade, ele é tipo como a gente não tem o carro da gente não paga o seguro, é como se fosse uma franquia, porque a locadora também tem que se acobertar. Eu acho super válido isso. Maresa Machado, no momento que você fez o aluguel fora do país, houve uma diferença em relação ao aluguel aqui? Preços, seguros, já que muitas vezes indicam também para você pegar o seguro contra terceiros, né? Em caso de colisão, já aconteceu de usar, não? Graças a Deus, não. Também. Mas eu sempre pego com todas as coberturas, todos os seguros, porque
é aquela coisa, o barato às vezes pode sair caro, né? Exato. Então, é sempre melhor você estar tranquilo, estar seguro, ainda mais que você vai, no caso do exterior, você não sabe direito as leis de lá, as regras e tudo mais, então é muito importante você sair daqui com um completo segurado. Não tem diferença nenhuma. Os preços também são bem parecidos, né? Obviamente vai de categoria por categoria, mas hoje em dia você consegue alugar um carro nos Estados Unidos por $35 a diária, entendeu? Então, que vai dar mais ou menos uns R$100 e poucos. Então, é isso. Autos e Motos TV é uma parceria com a Aratu Online. Temos um site, autosimotos.com, no portal da Aratu. E o programa está sendo transmitido pelo Facebook. Caso queira fazer alguma pergunta aqui, pode mandar que eu repasso. Vamos ver notícias do nosso giro de mercado da semana passada. Já a Ford renovou o visual do New Fiesta. O modelo 2018 vem até uma nova versão, a inédita Style EcoBooster com motor turbo de 125 cavalos. O New Fiesta 2018 é ofertado com o motor 1.6 Sigma Flex e o turbo 1.0 EcoBooster. A Ford posiciona o preço a partir de R$ 56.690, bem salgadinho para um hatch compacto no Brasil. A briga ainda vai esquentar em 2018 com o lançamento do Toyota Yaris. Assim, o segmento fica cheio de opções. Polo e Argo estão também no páreo. O New Fiesta 2018 vem com central multimídia 5.3 de última geração, faróis com luzes diurnas de LED, câmera de ré, novos bancos e rodas mais esportivas. Seu visual ficou ainda mais robusto, com grade maior e para-choque totalmente remodelado. O New Fiesta 2018 já vem com direção elétrica, ar-condicionado, trava retrovisores e vidros dianteiros elétricos. Na versão de entrada, a central Multilink 5.1 tem app-link e assistente de emergência. Tem também sensor de estacionamento traseiro, farol de neblina, freios ABS, alarme volumétrico e computador de bordo com contagiros. A sueca Volvo iniciou a produção do pequeno e luxuoso XC40. O modelo sai da fábrica da Bélgica e é o primeiro SUV compacto da marca. O novo XC40 já tem mais de 13 mil pedidos e os clientes recebem seus veículos no início de 2018 na Europa. O novo XC40 surge para aumentar o portfólio da Volvo no segmento de SUVs. A marca oferece hoje os tecnológicos XC60 e XC90. O novo XC40 estreia plataforma modular de arquitetura compacta e deve sim chegar ao mercado brasileiro. Bem, o tema hoje, aluguel de carro, serviço de rent a car. Tem uma pergunta aqui, Rogéria Viana, de Alencar, presidente do Sindiloc. Um internauta mandou uma pergunta referente, levou uma multa. Como é que fica a situação em relação ao aluguel? Toda vez que for alugar o carro, toda locadora agora solicita a cópia da habilitação. Uhum. Então, se houve a multa, ele vai ser informado através da cópia do contrato para provar que aquela multa aconteceu durante a locação. A locadora faz a informação do condutor junto ao órgão de trânsito e é feita a cobrança para o locatário. Essa cobrança ela é antecipadamente informada que se faz necessário o pagamento. O cliente pode pagar diretamente à locadora via depósito bancário ou então autorizar o débito no próprio cartão de crédito. Ok. Adriana Monteiro, no dia a dia, qual é o carro que você está usando hoje? Eu uso um Fiesta. O hatch ou o sedã? O hatch. Hatch. E geralmente você falou que trabalha no Nordeste, qual é a periodicidade das suas viagens? Numa situação que o carro quebra, é possível você pegar outro modelo da corretora em outra cidade? É possível sim. A gente usa o atendimento 0800, né, notifica a locadora. E aí, dependendo do ponto onde você esteja, eles levam o carro até você. Ou o reboque te leva até o ponto mais próximo para fazer a substituição do veículo. Certo. Mas é tranquilo. Eu faço, na verdade, hoje Bahia e Sergipe. Então, a facilidade é grande. Nunca tive problema, não.
Maresa Machado, como você trabalha também ofertando o serviço dentro de um pacote de turismo, isso é muito solicitado, ter o carro já no pacote? Muito, muito. No caso, inclusive, da Flórida, sempre as famílias pedem, né? Porque a locomoção é muito mais prática. Às vezes a pessoa chega no aeroporto de Miami e quer dirigir até Orlando e ficar lá rodando os parques, compras e tudo mais. Também é muito comum a gente alugar carro na Califórnia para fazer, né? San Diego, Los Angeles e São Francisco. Enfim, é muito. Sempre, até na Europa também, tem essa tradição de pedir para alugar o carro já no pacote, com a passagem, com o hotel, com tudo. No caso, Rogério, esse tipo de intermediação, o valor cheio vai para a locadora. O cliente ele tem a garantia que essa locação vai ser ofertada pela empresa, não é isso? Não entendi a pergunta. Quando o cliente aluga um carro via uma agência de turismo que está dentro do pacote, há as parcerias de empresas locadoras com a agência de turismo. Sim. Isso aí é uma maneira de garantir que esse serviço seja cumprido, né? Sim, sim. Certamente todas as agências de viagem vão à busca de locadoras que são locadoras credenciadas, associadas, sindicalizadas. Tem que ter uma empresa onde tem uma parceria e onde tem uma confiança do serviço prestado. Porque se houver algum problema, o cliente vai para cima da agência de viagem. Exatamente. Então, agora, hoje as empresas, as locadoras, em sua maioria, todas elas possuem seguro contra terceiros, viu? Informação. Certo. Outra coisa, hoje, mundo moderno, celular na mão, muitas pessoas buscam aplicativos e buscam usar o serviço pelo smartphone. Lá fora, Estados Unidos, Europa, já se aluga carro pelo aplicativo das empresas que oferecem a locação. Hoje também tem o aplicativo Uber de transporte. Isso aumentou ou diminuiu a ação das empresas de locação por conta da chegada de novas plataformas de aluguel? Inicialmente diminuiu, né? Mas hoje já se tem outro entendimento. Que o que acontece com os aplicativos é que os aplicativos eles colocaram uma publicidade sobre utilizar o serviço maior do que hoje as locadoras realizam, né? Sobre as vantagens de se ter o serviço via aplicativo e as vantagens de se ter o serviço via aluguel de carro, que vai depender da necessidade do cliente. Já existe hoje algumas empresas no Brasil que alugam carro via aplicativo. Em São Paulo nós temos, em Minas nós temos, e que é muito fácil, tão quanto se transporta a mobilidade via aplicativo, né, padrão. Os aplicativos hoje têm a vantagem de você, se precisar de uma viagem, você vai, o custo é barato, a praticidade de ter a informação via relatório e tudo mais. Mas a partir de 2 ou 3 viagens já não é vantagem. Já fica mais caro do que alugar um carro. Se você tem a alocação de um carro popular, em média, valor de R$80 a R$100, e se você juntar o valor de 3 viagens via aplicativo, já ficou mais caro. Tá certo que você no aplicativo você tem um motorista, você não paga combustível e não paga estacionamento. Essas são as vantagens. E na vantagem do aluguel de carro é que você fica 24 horas com o carro, ou seja, você pode ir para vários lugares e você tem sua privacidade, né? De ir e voltar a hora que você quiser. Você também em locação, você pode, não precisa ser 24 horas. Como eu disse, tem empresas que alugam por períodos menores. Então, o aplicativo veio até para dar uma nova dimensão, um novo formato para o aluguel de carro e promover o aluguel de carro. Quais são as suas vantagens que, no meu ponto de vista, são maiores do que o aplicativo, se for uma necessidade não só de uma viagem, né? Mas daqui a pouco tempo, a gente está prevendo que até o final do semestre de 2018,
a gente já esteja alugando o carro via aplicativo. Isso é bom. E aí, esse aluguel de carro, ele vai ser de acordo com a necessidade do cliente. Se o cliente necessitar alugar por horas, ele vai pagar por horas. Se ele necessitar receber o carro, ele vai receber o carro. Se ele estiver num ponto próximo, ele vai retirar o carro. Então, isso só veio agregar e assim, revolucionar a maneira de se alugar carro, que é muito fácil, que poucas pessoas sabem dessas facilidades que nós temos na Bahia. E com esse aplicativo que a gente está lançando, o ano que vem, vai ser mais fácil ainda. Adriana Monteiro, por você usar muito um carro alugado na empresa, chegou já o momento de... você tem experiências também de alugar para o lado pessoal, né? Sim. Foi para lazer ou dentro de Salvador? Foi para dentro de Salvador. Eu precisei, tive uma necessidade. E assim, é como eu estava comentando com ela. Eu busco, na verdade, a empresa busca as grandes locadoras. E a gente sabe, como ela falou, a gente tem 53 pontos aqui em Salvador de locadoras menores, que o que está faltando é a divulgação mesmo. E esse aplicativo ele vai vir para revolucionar o aumento do aluguel desse tipo de locadora, né, das locadoras menores. Marisa Machado, agência, a gente está pensando aqui em pacotes turísticos, mas o baiano ele procura a sua empresa para alugar carro também, para ter essa segurança, as pessoas que conhecem o seu serviço? Procuram, eles procuram sim. Até para essas festas que tem na linha verde, nos resorts e tudo mais, eles sempre procuram sim. Porque às vezes junta um grupo, né, de amigos e aí o carro da pessoa não cabe todo mundo, aí eles alugam um carro maior e tudo mais. E aí é como a gente já vende também os pacotes, né, dos resorts com as festas e tudo mais, a gente também fornece essa parte de aluguel de carro para dentro do Salvador mesmo e dentro da Bahia. Autos e Motos TV foi a São Paulo para o Salão Duas Rodas e o Salão Duas Rodas sempre traz novidades. A Honda apresentou a PCX 2018. Confira a matéria. O mercado de scooters é bem interessante no Brasil. A Honda faz a festa com a PCX. O modelo ganhou atualização e foi apresentado no Salão Duas Rodas em São Paulo. A linha 2018 da PCX 150 ganhou novas cores e melhorias no visual. O modelo mais vendido da categoria desde o seu lançamento, o scooter PCX está com a nova cor azul escuro perolizado e prata fosco para a versão STD. São duas versões, tem ainda a DLX, que tem carenagem na cor marrom perolizadas em 2 tons. Produzida em Manaus, a PCX tem exclusivo sistema idle stop, que permite o desligamento automático do motor em situações cotidianas como uma parada em semáforo. É o start-stop das motonetas. A PCX é prática, fácil de guiar e de baixo custo. Tem propulsor monocilíndrico OHC de 4 tempos com injeção eletrônica e arrefecimento líquido. A potência máxima do motor de 150 cilindradas é de 13,1 cavalos e o torque máximo é de 1,39 kg. O motor segue os padrões da segunda fase do Promote 4, o programa de controle da poluição do ar. O scooter tem sistema de freio CBS, tecnologia que distribui parte da força aplicada ao freio traseiro para o dianteiro. A transmissão é do tipo CVT. A Honda inclui ainda lâmpadas em LED para o farol e lanternas e indicadores de direção na motoneta. O painel de instrumentos da nova PCX tem relógio digital de leitura simples, velocímetro, medidor de combustível, luzes espia de injeção eletrônica, além disso tem medidor de combustível e sistema de parada automática. A PCX já está disponível em todo o Brasil. Esse é o modelo campeão de vendas do segmento de scooter. Rogéria, tem aluguel de moto? Não. Não, infelizmente, não, né? Ter aluguel tem. Sim. Mas aqui em Salvador, na Bahia, não tem conhecimento. Mas no Brasil há esse serviço. Já teve aqui em Salvador também. Certo. Mas não teve vida longa. Dentro desses pacotes, diário, mensal e semanal, qual é o mais usado? Depende da época. Nós estamos entrando numa época onde o período semanal e quinzenal são a maioria. Mas durante o ano é diário, né? Sempre o menor período é mais utilizado.
O Brasil, o perfil do carro alugado é carro compacto ainda, né? Sim, esse período que eu lhe falei é para renta-car, certo? Sim. Não se fala sobre renta-car, locação eventual. Então, a maioria é 1 dia, 3 dias, agora vão entrar no período de 7 dias, 15 dias, mas a maioria é veículo popular. Certo. Maresa Machado, lá, por você oferecer o pacote para fora do país, principalmente para os Estados Unidos, o cliente, ele busca andar nos carrões, nos SUVs, nas picapes, eles pedem? Eles pedem. Na verdade, você quando aluga um carro fora, você não aluga o carro, a não ser que for uma Ferrari, aí sim, você quer alugar uma Ferrari, aí esses carros mais luxuosos você aluga o carro. Uhum. Mas os outros carros como SUV, Picapes e tudo mais, você aluga a categoria. Uhum. E aí dentro da categoria tem as marcas e aí você chega no aeroporto, apresenta seu voucher na locadora e aí você, a pessoa da locadora vai falar, olha, ali naquela área estão todos os carros da sua categoria, as chaves já estão dentro do carro, você vai lá, entra escolha. e sai com o carro que você quiser, Uhum. dentro da sua categoria. Pode ser que quando se você chega lá, fala assim, eu não gostei de nenhum carro da minha categoria, volta para o balcão, paga o upgrade Uhum. e pega um melhor. Comigo já aconteceu o lado bom. Eu aluguei um sedã e peguei um SUV ofertado como upgrade. No seu caso, Adriana, aqui no Brasil, já houve esse tipo de mudança e para melhor? Eu já peguei também, já fiz o upgrade. É ótimo, né? Porque a gente tem a oportunidade de... A empresa nos proporciona um carro básico e aí quando você chega lá, aí ainda a pessoa que está te entregando o carro, assim, olha, infelizmente, a gente vai ter que fazer um upgrade. Eu digo, muito obrigado pelo upgrade. Agradeço. Na verdade, isso acontece, esses upgrades gratuitos, eles acontecem muito quando o carro que você alugou, a categoria não está disponível. Uhum. Aí a obrigação da empresa te dá um superior, ela não pode te dar um inferior. Hoje existe um facilitador, porque antigamente se viajava, pegava aqueles mapas enormes. Hoje o GPS é um facilitador, indicador de rotas. A maioria dos carros ofertados já tem a possibilidade de ter um GPS incluído? É por fora ou já vem... É um serviço. Exato. É um serviço que já foi mais utilizado. E hoje, por conta do celular, muitos clientes já não solicitam mais. Mas era um serviço, assim como cadeirinha de infantil é oferecido, o Wi-Fi dentro do carro é oferecido, então tem esses serviços agregados. Mas não caiu muito o volume de GPS por conta do smartphone que oferece hoje. A gente tem Google Maps, tem o Waze, tem vários... Mas, Adriana, você já pegou algum carro de entrada? Porque hoje tem alguns modelos que já vêm com GPS no multimídia, né? Mesmo você vai deixar de usar seus dados do smartphone, mas usa o GPS que está instalado lá. Você usa com frequência modelos, carros compactos com esse aplicativo do GPS? Não costumo usar, não. Mas usa então o celular? Uso o celular quando eu preciso. Uhum. No seu caso, Estados Unidos sempre tem o aparelho ou no carro ou o serviço que vem como adicional. Esse custo é alto? Não. Normalmente, quando você pega o GPS, você contrata o serviço, né? Custa em torno de 8 a 10 dólares a diária. Uhum. Eu acho vantajoso porque, às vezes, você não está com um chip internacional no seu celular, ou você não baixou o mapa atualizado, porque a gente sabe que tem que baixar os mapas e tudo mais, e aí quando o GPS já está no carro, ele já está todo, né, atualizado e tudo mais, é só você colocar o idioma que você quer e pronto, e viajar. Rogéria Viana de Alencar, presidente do Sindiloc. Rogéria, no caso, peguei o carro em Manaus, vou fazer uma viagem, como meu amigo aqui, o diretor de imagem aí, Luiz Felipe, vou até o Rio Grande do Sul. Como é que eu faço se eu quero voltar de avião em relação à devolução desse veículo? É possível, né? Você pode deixar o carro no Rio Grande do Sul, só vai pagar uma taxa, que nós chamamos de taxa de retorno. Cada empresa tem uma maneira diferente de cobrar, mas é tranquilo, né? Você alugar o carro aqui, deixar em Maceió, Recife, São Paulo, Rio. Você pode deixar onde você quiser, desde que avise e que pague a taxa de retorno. Certo. Tem algumas empresas, as nacionais,
que, a depender da localidade, elas não cobram a taxa de retorno. São poucas, mas existem. Aí tem que fazer uma pesquisa. Uhum. Maresa, no caso de você, quando o consumidor que vai fazer uma viagem, o turista nos Estados Unidos ou na Europa, esse tipo de taxa não há, né? Não é cobrada, não. É muito comum realmente pegar num ponto, entregar no outro e não existe essa taxa. Uhum. Isso no seu caso, como você volta para Salvador, nunca usou uma possibilidade de troca de veículo com defeito do carro em outra praça? Não, até porque também não é um custo meio alto aqui no Brasil, porque ele é cobrado por quilômetro rodado, dependendo da distância. Uhum. E aí a gente prefere, quando acontecer do carro quebrar, a gente troca e volta com o veículo. Sempre a instrução, no caso da própria empresa, é fazer dessa forma. No caso de vocês trabalham sem a quilometragem, né? Já que você roda muito, né? Isso. O pacote é em cima da diária. Isso. Livre. É. Lá nos Estados Unidos é um Também. pouquinho diferente, né? Na verdade, a gente sempre aconselha pegar quilometragem livre, porque você acaba ficando mais tranquilo, não vai ficar, né, contando ali, ainda mais que é em milhas lá. Né? Uhum. No caso, Rogéria, você como empresária do setor, qual seria o pacote ideal para um turista, uma pessoa que quer usar esse carro com a família durante, vamos lá, 15 dias? Qual seria o pacote ideal? Quando um cliente liga, né, porque poucos agora estão ligando, todos eles estão teclando, mas a gente aborda o cliente para saber qual é a necessidade. Então, existem tarifas que você oferece um preço menor e limita a quilometragem. Então, tem 100 quilômetros por dia, tem 200 quilômetros por dia. E se ele vai ficar, por exemplo, 4 dias e pega a diária com 200 quilômetros, são 800 quilômetros. Então, na hora que você aborda o cliente para saber qual é o roteiro que ele vai fazer, a gente sabe que 800 quilômetros são mais do que suficiente, por exemplo, para fazer uma viagem daqui à Praia do Forte, voltar. Né? Mas se ele já vai para a Chapada Diamantina, a gente já vê que é um pouco mais. Aí a gente oferece a quilometragem livre, ou a gente oferece a diária com 100, ou a gente oferece a diária com 200. Então, a gente procura saber qual é a necessidade do cliente para a gente oferecer o menor custo para ele, que vai ser mais adequado. Adriana Monteiro, melhor situação que você alugou um carro que valeu a pena? Lado pessoal. Foi o upgrade. Eu vou Aí falar já isso falou, até o final. outro, já falou. Não, a vantagem da quilometragem livre também, eu acho que para você ficar à vontade, não ficar naquele controle, porque a redução da tarifa é mínima. Se eu hoje pago R$100 uma locação com 100 quilômetros, eu pagaria o quê? Uns R$70 a partir de 100 quilômetros rodado. Então, a vantagem é a quilometragem livre mesmo. Maressa Machado, como é que quem está assistindo pode saber informações dos serviços que você oferece? Tá, é só entrar em contato com a gente no telefone 3271-4252, International Travel, Viagens e Turismo. Certo. Rogéria Viana de Alencar, fala um pouco aí, para finalizar, os pré-requisitos do aluguel de carro, para que as pessoas percebam que há vantagens no momento da necessidade. Bom, para alugar um carro, precisa ser maior de 21 anos, precisa ter no mínimo 2 anos de habilitação permanente, né? Não pode ser a provisória, e precisa deixar uma caução, na maioria em cartão de crédito, e esse valor que fica bloqueado provisório no período da locação varia de R$700 a R$1.000. Algumas locadoras só alugam retirando em seus próprios pontos, e muitas outras em Salvador alugam entregando no local sem custo adicional. Locadora de veículos, assim, como você encontra uma locadora de veículos hoje na Bahia? Nós temos o site da Abla, que é www.abla.com.br, e nós temos o site do Sindiloc, que é www.sindilocba.com.br. Então, em ambos, nós temos a relação de todas as empresas que estão credenciadas, né? Hoje nós temos um código de ética registrado em todas as empresas. A maioria das empresas não tem carro superior a 2 anos,
Então, são carros novos. E isso já dá uma certa tranquilidade, né? De você não ter problema na estrada, de enguiçar. E hoje os carros estão dando menos problemas do que davam antigamente. A maioria das empresas, todas, tem seguro contra terceiros, né, de danos materiais, danos pessoais, assistência 24 horas. Então, é um serviço completo, que você pode ficar bem tranquilo, né, se for viajar, se for aqui para dentro da cidade. E eu sugiro a todos que lembrem, quando tiver qualquer necessidade de levar um parente no médico, a necessidade de uma festa, a necessidade de deixar o carro na oficina, né? Então, aluguem, procurem. As empresas, são boas empresas, são 53 empresas que nós temos no sindicato, e 72 no total entre sindicato e associadas. A gente sabe que tem um número maior do que esse. Existem várias outras empresas, né? A gente tem uma estimativa aqui na Bahia, são quase 200 empresas. Isso é bom porque mostra que há serviço de qualidade e oferta de bons carros para o aluguel, tanto no verão agora, que estamos começando o período de verão, quanto ao longo do ano para a vida pessoal ou a vida de trabalho, como é o caso de Adriana Monteiro aqui. Sim, mas eu queria chamar a atenção que em todo segmento existe, né? Algumas empresas que não acompanham, por exemplo, esse código de ética. Não dão as garantias legais. Não dão as né? garantias e aí, às vezes, acaba denegrindo, né, o segmento. Então, eu peço a todos que consultem o sindicato, consultem a associação, para, pelo menos, saber se elas estão dentro daquela relação. Algumas, inclusive, possuem em cada posto selo, né, o selo da ABLA, o selo do sindicato, e aí tem uma referência melhor. Exatamente. Bem, eu quero agradecer a presença de Adriana Monteiro e Maresa Machado, que são pessoas que são consumidoras e, no caso da Maresa, oferece também o serviço para clientes no Brasil e também em outras partes do mundo. A Rogéria Viana de Alencar, pelas informações sobre o segmento de aluguel de carro. Autos e Motos TV é uma parceria com a Aratu Online. Temos um site, autosimotos.com, e essa live está no Facebook do Aratu Online ou no meu site. Confira também algumas informações do setor automotivo no meu Instagram, Autos e Motos TV. Até a semana que vem. Vamos acelerar? Autos e Motos TV!